Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre essa derrota nos pênaltis do Flamengo para o Atlético Mineiro. Eu não vou pedir like, não. Você deixa se você quiser aí, se quiser contribuir, tá tudo certo. Porque eu tenho com as opiniões e eu vou externá-las neste vídeo. Evidentemente, gente, que não dá para tirar do contexto os erros nos pênaltis de Samuel Lino e Wallace. É óbvio que eles bateram muito mal, né? Agora, vamos lá. O Wallace, jogador de 22 milhões de euros, ele tem que decidir. Entrou mais uma vez muito bem no jogo, mas tem que decidir. Não pode perder um pênalti, né? É óbvio que isso vai acontecer, sem caça às bruxas, sem individualizar o erro. Mas ele tem que decidir, cara. E ele acho que vai começar a entender o que é o Flamengo, tá? Outra coisa, não era pro Wallace bater aquele pênalti. Não era. Garoto não fazia uma boa partida no segundo tempo. Não acho que era uma boa partida do Wallace no segundo tempo. Acho que até ele perde um gol naquele chute do Samuel Lino. A bola vai na cabeça dele, ele cabeceia para fora. Mas, enfim, não era para o garoto bater aquele pênalti. Não era mesmo, né? Ele isolou a bola. E o garoto, né, que está sujeito a esse tipo de coisa, vai oscilar muito ainda, né? É bom, mas vai oscilar muito, né? Então eu não consigo tirar do contexto os dois erros graves, né, cometidos pelos dois na partida. Agora, por que recuou no segundo tempo? O primeiro tempo do Flamengo era para ter matado o jogo ali. Foi fantástico o primeiro tempo do Flamengo. E contra o Ceará, no domingo, também foi assim. O Flamengo joga um bom primeiro tempo. Esse contra o Atlético foi melhor ainda. E o Cebolinha fez gol, calando a minha boca, diante de um passe espetacular do Plata, né? É um jogador muito aleatório, né? Mas enfim, vamos lá. A questão para mim é, por que não consegue fazer um segundo tempo tão bom quanto o primeiro? O que acontece ali com o Felipe Luiz? O Flamengo recuou para especular em contra-ataque. Tá, já não tinha mais o Plata. Colocou o Saul, que bateu muito bem o pênalti, aliás. Muito bom mesmo. Colocou a Arrascaeta, tirou o Pedro. Aí tinha como escape Samuel Lino e o Wallace. Cara, não é para jogar dessa forma. Tem que martelar. O time do Cuca é completamente caótico. No primeiro tempo, o Felipe Luiz deu uma aula no Cuca. Manipulou a marcação individual, as perseguições mais longas, com a movimentação dos caras o tempo todo. Tanto que no lance do gol, o Plata sai do lado direito, vem para o centro e tira um coelho da cartola, né? Um baita de um passe para o Everton Cebolinha, que calou a minha boca. Quando saiu a escalação, eu falei, não é possível. Não é possível. O jogador volta de lesão, já não faz boas partidas pelo Flamengo e vai começar o jogo. Não dá. Mas o cara foi lá e resolveu. Então, pontos para ele. É o seguinte, vamos lá. Aí você vai falar, pô, Bernardo, você falava que a Copa do Brasil era uma competição terciária e tal, no nível, né, de enfrentamento de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho. Mais uma derrota dessa dói para o torcedor. Claro que dói. Os pênaltis ainda. Quando o Flamengo ganhava nos pênaltis. O Júnior Alonso foi o primeiro a perder o pênalti numa baita defesa do Rossi. O Júnior Alonso, gente, estava apavorado. Os jogadores do Atlético estavam apavorados. Repare na expressão do Júnior Alonso na hora que vai bater o pênalti. Está olhando para o chão. Estava desesperado. Há um desequilíbrio ali mental, né, de concentração, o Atlético Mineiro. Os caras odeiam o Flamengo, né, de uma forma meio doentia até. Então, eles estavam em prejuízo mentalmente no placar, porque perderam o jogo, com o Flamengo jogando muito bem no primeiro tempo. O que me incomoda é o Flamengo recuar da forma como recuou na segunda etapa, né? E o Rossi faz uma boa defesa no chute do Rony, que jogou muito mal, mas faz uma boa defesa. Aquele lado direito da defesa do Flamengo, guarnecido pelo Varela, defensivamente estava muito mal na segunda etapa. E o Felipe Luiz não mexeu. Poderia ter colocado o Royal em campo, né? Porque o Atlético só chegava por ali. Chegou com o Hulk, com o Ejo, que saiu, e com o Rony, que também saiu, né? Então, assim, era um problema evidente defensivo do Flamengo. Evidente, né?
Então, me incomoda. Me incomoda a postura nos segundos tempos. Aconteceu no domingo, jogou muito pior. Foi um segundo tempo horroroso contra o Ceará. Poderia ter tomado a virada ali. E, mais uma vez, o Flamengo perde desempenho no segundo tempo. É inexplicável. Então, parte da minha análise vai à postura do Flamengo no segundo tempo. E é o problema que havia evidente pelo lado direito defensivo do Flamengo, e o Felipe Luiz não resolveu essa questão. Não resolveu. E acho que o Ollacian jamais deveria ter batido o pênalti. O último pênalti do Flamengo. É o último. Jamais. Você não coloca um garoto que oscila, e é natural que isso aconteça, para bater um pênalti. Você não faz isso. Você não faz isso. Decisivo ainda, você não faz isso. Tem a ver, eu acho que o Léo Pereira bateria. Mas ele sofre aquela entrada criminosa do Hulk. Criminosa do Hulk. Ah, foi sem querer e tal. O pessoal na transmissão tentou passar um pano ali. Quase quebrou a perna do Léo Pereira. Tá? Então, assim, há elementos aí que a gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Felipe Luiz, no primeiro tempo, muito bem. Muito bem. Soube manipular e instruir os jogadores para isso. A defesa do Atlético Mineiro, que faz essa marcação individual, perseguições mais longas, e ele botou o Cuca no bolso no primeiro tempo. O Cuca que é um mau técnico, que odeia o Flamengo também. Não sei por que, deveria ser grato, né? Porque o primeiro título da carreira dele é um carioca pelo Flamengo. Mas vamos lá, deixa o Cuca para lá. E no segundo tempo, mais uma vez o Flamengo recua. Mais uma vez o Flamengo recua, né? Então, era um jogo, um cenário muito favorável para o Flamengo, porque o time do Galo é mal treinado. É mal treinado, né? Então, assim, viveu de lampejo no segundo tempo, do Scarpa que mete uma bola na trave, o Hulk perdeu uns gols ali e tal, o Rossi até espalma uma bola para o meio da área, não se faz isso no pé do Hulk, que acaba errando a finalização. Então o Flamengo flertou com o empate do Atlético no segundo tempo. Flertou muito com o empate do Atlético, tá? Foi para os pênaltis. E aí, o Samuelino, que é um jogador bom, muito bom jogador, muito caro, né? 22 milhões de euros, mas tá tudo certo. O Flamengo pode gastar isso. Perde o pênalti, bate muito mal, o Everson pega. E aí, mais uma vez, o Ollacian, né? Assim, não era um jogador até que estava muito pilhado, mais uma vez, ali discutindo com os jogadores do Atlético e tal. Teve um lance ali com o Alan Franco, que ele fica fazendo assim, personalidade, legal. Não banana, né? Mas é um garoto que tem aquela história, né? De comportamento, às vezes, um pouco intempestivo, né? Isso reflete, evidentemente, na hora da concentração. Mas, de qualquer maneira, repito, Felipe Luiz errou ao escalar o Ollacian para bater pênalti e o último pênalti. O último pênalti para a cobra criada. O primeiro pênalti e o último, tá? Primeiro pênalti, bate melhor do time. Arrascaeta bateu. Muito bem, diga-se. Último pênalti é para outro cobra. Não é para garoto. Não pode. Não pode até, ele vai ficar marcado, esse garoto aí, por isso. Tá? Então, claro, repito, que os erros dos pênaltis têm de estar no contexto, mas o comandante é o Felipe Luiz. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.